Antes de começarmos, vamos ler alguns trechos da palavra. Gênesis capítulo 10, verso 8. Cuxi gerou a Nironde, o qual começou a ser poderoso na terra. Gênesis 11, verso 4. Disseram: vinde e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Mateus 4, verso 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Apocalipse, capítulo 1, verso 11, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho do homem, com vestes talares, se cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e os cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe a afiada espada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Verso 18, continuando. Quando ouvi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, eis que estou vivo, pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que visse, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que visse na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Vamos orar. Querido Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti, pedimos realmente a Tua unção sobre Tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações por meio dessas palavras. Queremos realmente estar prostrado diante de Ti agora, Pai. Guarda esse momento em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Como sabemos, espero que todos já estão conscientes, que o tema da nossa conferência são as riquezas insondáveis do nosso Senhor. A mim coube a responsabilidade de compartilhar sobre esse último tema da manhã, as riquezas insondáveis do Senhor, por meio do livro do Apocalipse. Eu diria uma responsabilidade bastante espinhosa, Primeiro, convenhamos, o João tem 21 capítulos, e foram 3 sessões. Agora, me deram uma sessão, com 22 capítulos de Apocalipse, para falar numa manhã, Bom, primeira promessa que eu faço: não vou terminar. Segundo, é porque o assunto se chama glória. Glória, podemos falar muito.
Então, o consolo é, já que eu não vou terminar mesmo, né? A gente sempre termina por decurso de prazo, ou seja, terminou o tempo, terminou, né? A gente vai ter onde der. Por quê? Porque o tema disse as riquezas insondáveis. Como são insondáveis, também não terminaria. Então, por todas as razões, já que você não tem uma missão que é impossível mesmo, então fica elas por elas, né? Então, aí eu fiquei mais tranquilo. Exatamente porque à noite nós temos visto o tema com o irmão Shen das riquezas insondáveis de Dan a Berseba. Nós vimos lá que o Senhor preparou especialmente um local que representa as riquezas insondáveis do nosso Senhor. O nosso problema é entender o que é riqueza. Eu tenho estado, às vezes, nas aulas que a gente dá com jovens, especialmente jovens que são considerados geração Y e alguns Z. Né? Bom, depois procuro na internet o que significa cada um deles. Mas aqueles que eram considerados jovens, há um pouco tempo atrás, já não são. São as pessoas de geração Y, são jovens que têm hoje 30 e poucos anos, até talvez 33, 34 anos. Ao conversar com eles, perguntando sobre o que eles veem do futuro, uma frase muito comum é: quero ser rico e muito rápido. Na verdade, há 2 semanas atrás eu li uma matéria no Estadão dizendo que cada dia no Brasil aumenta mais de 100 milionários por dia. Nós estamos numa economia efervescente. Ou seja, ser milionário, carne de vaca, todo mundo é. Daqui a pouco, né, todo mundo passa a ser milionário. E esse jovem disse: eu não quero ser milionário, eu quero ser bilionário. Eles medem a vida dele, o sucesso da vida dele, pelo que eles podem possuir. Eles acham ser rico é ter bastante. Mas será que ter bastante é ser rico? Nós vimos muitos deles, depois de um certo tempo, se frustrando. Eles viram que trocaram a fase mais importante da vida dele por um dinheiro que não é útil a eles. A época áurea da vida deles, a sua juventude, eles se desgastaram para ter alguma coisa. E alguns realmente passaram a ter muita coisa. Nós vimos exemplos na Bíblia disso. O Senhor colocou os homens no jardim do Éden. Quando o homem caiu, ele saiu, foi expulso da terra, e depois veio o dilúvio, e depois nós vimos que de novo o Senhor restaurou a terra para que nós pudéssemos usufruir. E se percebe que a natureza humana, ele não se contenta em usufruir aquilo que Deus deu. Nironde foi o primeiro que diz: ele não bastou ele
ser um caçador, ser uma pessoa que pudesse usufruir da terra. Ele começou a construir para se tornar poderoso. E logo depois nós vimos a história do Babel. Os homens não se contentavam em ter alguma coisa, mas eles queriam tornar seu nome conhecido. Esse segundo estágio. Segundo estágio não é apenas ter. Ele quer ser reconhecido. Aliás, todos os homens ricos, não sei se vocês percebem, né? Há tempo atrás, o Bill Gates, né, foi durante muitos anos o homem mais rico do mundo. Depois que ele ficou muito, muito, muito rico, o homem mais rico do mundo, ele percebeu, sabe de uma coisa? Dinheiro não me basta. E eu vou montar uma organização chamada Fundação Bill Gates. Por quê? Porque eu quero deixar meu nome para a posteridade. Eu quero ser reconhecido. Isso se chama glória dos homens. Vemos que a riqueza insondável é vista de outra forma. A mesma história se deu na descrição da Bíblia, no Gênesis. E nós vimos que depois do evento do Torre de Babel, logo depois, o Senhor chamou Abraão. Eu não vou repetir, né? Ia repetir mal mesmo, né? O que o irmão Shen está falando. Né? Então, Abraão, ele foi escolhido para representar Deus aqui na terra. De certa forma, as indas e vindas, no final de certo tempo, nós vimos a nação institucionalizada aqui na terra. Nós vimos o Davi escolhendo o local onde tem que ser estabelecido Jerusalém, e vimos o templo de Salomão. Um templo maravilhoso, representava aquela época a glória de Deus aqui na terra. E ao ver aquele templo, quando acabou a construção do templo, nós vimos a glória do Senhor enchendo o templo. Podemos dizer que talvez aquele momento pudesse ser entendido como o clímax da constituição do povo de Deus aqui na terra. Mas logo depois nós vimos novamente o homem caindo. E o país de Israel foi cativo para a Babilônia. Depois nós vimos uma história interessante. Talvez pudéssemos ver o livro de Esther. Capítulo 1. Verso 1. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando o rei Assuero no seu trono e no seu reino, que está na cidade de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e os seus servos, no qual se representou a escola da Pérsia, da Mídia, e os nobres, os príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino, e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias. Naquele tempo, Assuero, o rei Assuero, o seu reino, podia dizer, estava cheio de glória e resplendor terreno. Então, tudo aquilo era terreno. Mas é a glória que nós reconhecemos. Chega um certo momento
você vê o homem em pé, querendo ser revestido de glória dele. Essa talvez seja uma das maiores tragédias. Que o homem caído, ele sempre buscou glória. E nesse caso nós vimos claramente que não basta rei Assuero mostrar por um dia, por um momento. Ele queria mostrar o seu esplendor e sua glória por 180 dias. Na verdade, nós sabemos que esse livro ele pode ser lido tipologicamente. E nós sabemos que o rei Assuero representa o que tipologicamente? A nossa alma. Por incrível que pareça, a nossa alma é muito rica. É muito rica. Olha como nós ouvimos ontem com o Gonzalo. Nós achamos tanta coisa boa na gente. Depois de um certo tempo, nós começamos a buscar mostrar a nossa alma, porque nossa alma é muito grande. E essa alma busca a glória. E quando nós buscamos nossa glória, perdemos totalmente a visão do nosso Senhor. Isso faz parte da natureza caída, da natureza pecaminosa. Mas nós não, por mais que queira, aqui mesmo o rei Assuero, nessa hora, ele querendo mostrar sua glória, ele disse, agora, em cima de tudo isso, eu vou pôr uma cerejinha, mostrando a glória. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou chamar minha esposa, que é muito bonita, para vir aqui mostrar. Sabe o que aconteceu? Não vou. Você sabe, tem hora, sabe que eu acho que a mulher é maravilhosa nesse sentido, né? Você manda em tudo, a mulher diz, não vou. E não vai. Se quiser mostrar sua glória, mostra. A minha, não. Você sabe, é uma boa lição, né? Porque não adianta. Nossa glória é limitada. Nós não podemos e nem devemos. E nós, um dia, nós vamos entender, como Salomão disse, vaidade da vaidade. Tudo isso é vaidade. Por mais que você possua, isso é vaidade. Alguns, né, principalmente aqueles que estão na universidade, dizem, não, ter não é o máximo. Saber que é a coisa. Então, na universidade tem uma briga lá para saber quem sabe mais, né? Quem produz mais, quem pesquisa mais. Eu estou fora desse negócio meio mundano de dinheiro, mas negócio é saber. De novo, por quê? Porque eu quero ser reconhecido. Ou então, de maneira mais disfarçada, saber talvez não seja o máximo, mas como é bom ser reconhecido pelo mundo que eu sou um cara legal, que eu sou um cara bom. Pratico filantropia. Eu sou agradável a todo mundo gosta de mim. Não cometo pecados, pelo menos que outros saibam, né? E ser reconhecido como uma pessoa que agrada a todo mundo.
Não sei se vocês percebem que faz parte de tudo isso de nós trazermos para nós aquilo que não nos pertence. Até que um momento a gente vai reconhecer que isso é vaidade. E graças a Deus. Aliás, primeiro, é muito difícil reconhecer isso. Mas, graças a Deus, a gente só conhece a nós mesmos quando nós temos um termo de comparação. Sabe qual é o termo de comparação? Quando a gente conhece o nosso Senhor Jesus. Então, as 3 outras sessões falou no livro de João do verbo que se fez carne. Então o livro de João começa no capítulo 1 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e tabernaculou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Sabe quando se sabe que sua glória não é nada? Quando se compara com a glória do nosso Senhor. E por todo o livro do João, é-nos descrito a glória do nosso Senhor. Como é que ele mostrou essa glória? Nós podemos ver que o livro de João, ele nos mostra que ele veio para nos dar a vida. Por quê? Porque a gente reconhece nele a vida. E não somente uma vida simples, mas a palavra diz, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E aí nós vimos verdadeiramente o que é a vida. E os discípulos estavam assim, muitas vezes, olhando para o Senhor Jesus. Talvez tivesse uma dúvida dentro deles, falando, como ele pode viver dessa forma? Que vida que ele tem? Por isso ele pode doar essa vida. Ele tem aquela vida abundante. E nós vimos aqui, então, a vida descrita no Evangelho de João. Ele é a luz do mundo. Por isso, no Evangelho de João, nós podemos contemplar, especialmente o apóstolo João, ele pôde contemplar e ver que Jesus é verdadeiramente a luz. E por meio do Evangelho de João, nós lemos várias vezes aqui, João 3,16, que Deus é amor. E Jesus manifestou aqui na terra o que verdadeiramente é o amor. Por quê? Porque ele é amor. Em 1 João, que o irmão Cláudio também leu, Deus é amor. Às vezes nós achamos que, às vezes quando nós não entendemos claramente isso, nós achamos que é bom ser crente, por quê? Porque aqui, quando a gente vem numa reunião, é nos distribuindo um pouco de vida, né? É nos dado um pouquinho de luz, né? É dado um pouco de amor. Agora vai lá e usa. A gente quer ver toda essa parte, né? Quer ver tudo isso como parte. Vamos receber um pouco de vida, vamos receber um pouco de luz, vamos receber um pouco de amor. Esquecemos que isso são apenas atributos. Porque
Somente o Senhor Jesus, Ele engloba tudo isso. Ele é a vida, Ele é a luz, Ele é amor. Evidentemente, Ele é a glória. Por isso, por meio disso, que nós vimos o que é a riqueza insondável. Por que é insondável? O próprio João, quando escreveu o Evangelho de João, ele no final, se lembra como ele termina? Acho que vale a pena a gente até ler. O último versículo do Evangelho de João. Há, porém, ainda muitas coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem o mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. O que João está dizendo? Se a gente for para descrever tudo, a expressão é, não dá. Por que não dá? Porque é insondável. Isso foi uma visão particular do João. O João disse, só aquilo que eu vi, já não dá mais. É insondável. Então, se o tema nosso aqui é riqueza insondável, esse versículo retrata claramente que a riqueza do Senhor é insondável. Porque Ele, só nesses 3 anos e pouco que Ele viveu ao lado do Senhor Jesus, disse, não dá para descrever tudo. É insondável. É rico demais. É rico demais para nós descrevermos. Bom, muitas vezes nós queremos entender como é que isso pode ser concreto para nós. Eu não sei se é possível, né? Mas, quando um dia o João encontrou com o nosso Senhor, lemos isso no capítulo 1 do Evangelho de João, quando foi apresentado, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Daquele primeiro dia que o Senhor Jesus foi apresentado ao João, aquilo cativou de tal maneira a João, que ele resolveu ficar ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo até o último dia dele aqui na terra. Porque ele viu na pessoa do Senhor Jesus Cristo algo inigualável. Uma pessoa que não dava para ele descrever. Ele disse, preciso ficar perto dele. E ele foi aonde o Cordeiro ia. Por isso, ele é a pessoa que mais retrata o nosso Senhor com o título O Cordeiro de Deus. Ele sempre foi aonde o Cordeiro ia. Porque ele sabia que ele não precisava pedaço de luz, pedaço da vida, pedaço do amor. Ele queria a própria pessoa do Senhor Jesus. Ele sabia onde está a fonte da riqueza insondável. O que ele buscou é a pessoa do Senhor. Quantos de nós só buscamos o amor? Afinal de contas, como é bom o amor? Quantos de nós queremos buscar uma vida? Quantos de nós que nós queremos buscar revelações do Senhor? Queremos a luz. Mas quantos de nós queremos buscar a própria pessoa do Senhor Jesus? Porque Ele é a riqueza insondável. Desde aquele dia,
o apóstolo João não arredou o pé de seguir ao Cordeiro. Ele entendeu, antes de todos nós, que riqueza não é ter, não é possuir, nem mesmo ser, mas é seguir. E ele seguiu por toda a sua vida ao Cordeiro. Só que o João, ele teve um limite quando ele seguiu. Por quê? Porque ele o apóstolo que mais viveu. Ele seguiu o Senhor Jesus Cristo até o momento da sua crucificação e sua ascensão. Ele foi aquele que conseguiu documentar toda a vida do Senhor Jesus. Ele viu o Senhor sair da Monte das Oliveiras, subir até a nuvem e desaparecer. Ele sentia que o Senhor foi para junto ao Pai. Mas ficava ainda uma questão com ele. Como seria o seu caminhar daqui para frente? Ele viveu muito. Aí ele andou com o povo de Deus. Ele começou a ver o avivamento da igreja. Ele assistiu Atos capítulo 2, que muitos de nós temos vontade de reproduzir. Não dá certo, né? Ele perseverava na doutrina do apóstolo, partia pão de casa em casa. A gente pratica durante 2 meses, depois fala, não dá. Muito trânsito em São Paulo. Bom, ele foi vendo o evangelho ser pregado, só que, infelizmente, ele viveu muito. Sabe, esse é um problema de viver muito também, né? Ele viveu muito e começou a ver a decadência da igreja. Aí ele, e agora? Como é que eu continuo vivendo? Mas o Senhor foi fiel a ele. Ele foi fiel ao Senhor. E o Senhor foi fiel a ele. O Senhor deu o Apocalipse para ele. O Senhor permitiu que ele visse o que estava do outro lado da nuvem. O Senhor permitiu a ele ver o futuro. Quando ele via o estado geral da igreja, ele podia dizer, não tem mais esperança. O Senhor abriu o céu para ele. Por isso, livro de Apocalipse é continuação do livro do Evangelho de João. O livro João traz o relato da primeira vinda do Senhor Jesus. E Apocalipse traz os relatos da segunda. Ele teve o privilégio de escrever o livro mais antigo da Bíblia. Eu tenho uma Bíblia cronológica, o Ries, que diz, qual o verso mais antigo? No princípio era o verbo. E o último verso é dele, do Apocalipse. Por quê? Porque ele quis andar nos passos do Cordeiro.
E a ele foi dado o privilégio do Apocalipse. Bom, para a introdução tá bom, né? Você sabe, esse é um problema do professor, né? Sabe, o professor é um cara chato, né? Ele não fala, ele explica, né? E dá muito trabalho, né? E leva muito tempo. Então, seguinte, o Apocalipse nos relata da mesma forma como o Evangelho de João sobre a igreja, sobre o nosso Senhor Jesus. Só que de uma forma diferente. Em Evangelho de João, a gente tem uma sensação muito clara que aquilo é para nós pessoal. Quando fala do vinho, a transformação de água em vinho, quando fala do pão da vida, quando fala da mulher samaritana, a gente tem a impressão que o Senhor Jesus está pessoalmente conosco, assim, face a face. Né? É tão gostoso ler o Evangelho de João, porque é muito pessoal, parece individual. Mas quando a gente vê Apocalipse, é tanta gente, né? Fala de multidões, exército de 200 milhões, né? Eu sou uma formiguinha lá, não interessa, não é para mim. Mas é muito para nós. Bom, eu vou começar a falar um pouco sobre o livro de Apocalipse, né? Começar. Nós temos que entender que existe um paralelismo entre o Evangelho de João e Apocalipse. Né? Vamos começar falando sobre qual o paralelismo. Né? Na verdade, a estrutura do livro de Apocalipse é bem parecido com a estrutura do livro de João. Né? Para aqueles que gostam de anotar, seria assim. Né? O Evangelho de João tem 21 capítulos e o Apocalipse tem 22. Qual a estrutura? No início, os primeiros versículos, né, de João 1, de 1 a 18, e Apocalipse, de verso 1 a 20, que é o primeiro capítulo, é uma pequena introdução, né, apresentando o nosso Senhor. No início, nós vemos aquela apresentação do nosso Senhor no Apocalipse, mas também olhamos o Evangelho de João, tem a apresentação. Quem que apresenta? O João Batista apresentando o Senhor Jesus. Tem uma introdução. E depois, nós vimos, logo depois, o nosso Senhor, lá no Evangelho de João, que é um trecho que nós chamaríamos o testemunho do Senhor, de Cristo, que vai do capítulo 1, 19 a 2 e 11, lá está descrito o testemunho do nosso Senhor Jesus. E do Apocalipse 2, de 1 até capítulo 3, 22, é o testemunho da igreja. E a partir dessa parte, o João começa a descrever Jesus Cristo vindo à terra, demonstrando a sua glória. Né? Vimos, se vocês lembram, né, no primeiro milagre do Senhor Jesus Cristo, ele mostrou a sua glória, né, aqui, por meio daquele milagre. Na verdade, nesse momento, Jesus Cristo está representando o retorno da glória do Senhor aqui na terra. Se lembra, depois que o povo de Israel foi cativo,
como descrito no livro de Ezequiel, a glória do Senhor foi para o céu. E Deus passou a ser Deus do céu e não mais da terra. Quando o Senhor Cristo veio, Ele trouxe de volta a glória do Senhor. Ele como templo de Deus. Então, esse trecho, em João 2,12 até 4,54, nós vimos o retorno da glória do Senhor. E do livro do Apocalipse, de 4:1 a 5:14, nós vimos lá a glória de Deus. E a partir daí, João 5:1 até 12:50, descreve o conflito, que o Cláudio até descreveu aqui. Que lá fala sobre o conflito. E no Apocalipse, capítulo 6:1 até 18, capítulo 18, fala do conflito. Depois, João 13, de 13:1 a 17:26, lá descreve a ceia do Senhor. Enquanto que o Apocalipse 19:1 a 10, descreve a ceia do Cordeiro. E, finalmente, João 18:1 até o final, fala do Cordeiro de Deus. E o Apocalipse 19:11 até 22, fala Leão de Judá. Portanto, se olharmos o Evangelho de João e o Apocalipse, ele tem a mesma estrutura. Qual a diferença? Como nós havíamos lido no início, parece-nos que Apocalipse fala mais do corporativo e João fala mais do indivíduo. Esse é nosso entendimento, aceito correções, né? Mas, de qualquer jeito, se nós olharmos, no início, as cartas foram dirigidas a quem? Às igrejas. E como se a vontade de Deus, muito claro, que a partir da sua ascensão, essa responsabilidade foi dada ao indivíduo, sem dúvida. Mas, acima de tudo, a responsabilidade sobre o seu retorno é corporativo. Não é só indivíduo. Um dos problemas hoje é que as pessoas não gostam muito desse negócio de corporativo. Sabe por quê? Os irmãos são muito amáveis. Nós gostamos muito dos irmãos, mas incomoda tanto, né? Então, o que a gente faz? Vamos chegar em casa, vamos assistir uma mensagem muito bonita, né? Um programa muito bonito de um determinado palestrante. Eu palestrante. Principalmente porque ele não vai fazer pergunta para mim, né? Então, eu vou ficar longe, né? Quando não gosto, eu desligo, né? Aí eu troco, ponho um DVD lá, eu assisto outra mensagem gravada, tudo bem. Mas o Senhor nos pôs num corpo. E aqui nós vimos no livro de Apocalipse que o Senhor tinha na mão 7 estrelas e 7 candeeiros. Aqui, a vida, a luz e o amor muda de figura. Por quê? Candeeiro. Para que serve o candeeiro? Para iluminar? Acima de tudo, o candeeiro é funcional. Qual é a função do candeeiro? Ser
testemunho. A função da igreja é ser testemunho. A principal função da igreja é ser testemunho. Ele tem que mostrar corporativamente a vida, a luz e o amor. Individualmente é muito simples. Aliás, não é tão simples, mas é mais. Por que no passado alguns preferiram o movimento dos místicos? E eu vou me isolar numa caverna, né? Eu não vejo nada, não ouço nada, né? Eu com o Senhor, mas perdemos o testemunho. O Senhor nos pôs aqui para ser testemunho. E não adianta apenas testemunho individual. É muito bom que nós tenhamos testemunho individual. Mas sabe o que o mundo fala? Ele fala da igreja. Ele não fala do indivíduo. Por quê? Porque ele está olhando corporativamente. Se a igreja tem testemunho ou não tem testemunho. Bom, parece-nos que estamos muito longe do tema, mas a gente chega lá, viu? Calma. E o Senhor deu a mensagem à igreja. Por isso, no começo, o Apocalipse começa com a igreja. Aliás, se vocês quiserem, vocês vão ver que muitas vezes a gente não consegue entender muito bem o que Apocalipse fala. Lógico. Porque no Apocalipse tem muitos fatos, né? Para a gente estudar o fato do Apocalipse, é muita coisa e que a gente tem que recorrer a muitos meios. Mas a estrutura do livro do Apocalipse, ele começa com as 7 igrejas. Depois você vai olhar que depois vai ser descrito os 7 selos. Depois 7 trombetas, 7 cenas, 7 taças, 7 julgamentos, 7 cenas novamente. Então são 7 e 7. Só que a partir do selo parece que tudo é uma sequência. E o primeiro 7 igrejas? Parece que é independente? Não. Na verdade, as 7 igrejas estão nesse processo a partir dos 7 selos. Eles foram apresentados para participar desse processo. Por isso que é corporativo. Por isso, se nós queremos entender o livro de Apocalipse, temos que ter um foco muito claro nas 7 igrejas. E o que aconteceu com as 7 igrejas? As 7 igrejas tinham uma missão de ser candeeiro. Por que ser candeeiro? Porque aquela luz do candeeiro representa a luz do nosso Senhor. Não é nossa luz. Nós temos de carregar a tocha do Senhor. Só que muitas vezes falhamos. Diria a maioria das vezes. E engraçado, muitas vezes a gente anda com o Senhor, a gente entende que Ele é cabeça da igreja. Nós somos o corpo. Mas, de certa forma,
nós agimos como se cabeça está lá e corpo aqui. Você cabeça, nós lá. Faz sentido isso? Quando a gente vem a uma reunião, vamos louvar o Senhor lá e eu aqui. Nós vamos, claro, é bíblico, né? Nós estamos contemplando a glória do Senhor, né? Como se fosse um terceiro, não somos participantes. A beleza de tudo isso, que cabeça está junto com o corpo. Como consequência, a glória da cabeça passa a ser glória do corpo. Que privilégio que nós temos de sermos a luz, de sermos amor, de sermos vida. Porque corporativamente é isso que as pessoas veem. Lá há vida, lá tem amor, lá tem a luz, e lá tem a glória. Sabe, acima de tudo, quando nós nos reunimos, será que o nosso corpo é compatível com a cabeça? Será que nós somos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos? Por que nós dizemos que nós temos que crescer? Para ser compatível. A minha intenção hoje era percorrer as 7 igrejas. Vamos tentar começar com o primeiro. Eu sei que é complicado, porque temos pouco tempo, mas vamos ler. Capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pôde suportar homens maus e que pusesse à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achasse mentirosos. E tens perseverança e suportasse prova por causa do meu nome, e não te deixasse esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonasse o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caísse, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, ao teu favor que odeias as obras de nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O que aconteceu com a igreja de Éfeso é que eles abandonaram o primeiro amor. É uma igreja certinha, faz tudo certinho. Ele tem obras, ele odeia as obras ruins. Parece que externamente tudo certinho, mas perderam o amor.
eles perderam uma coisa muito importante. E quando se perde o amor, o Senhor disse: vocês perderam o testemunho, estou movendo o candeeiro. Mas tem uma salvação. Arrepende-te. Aí ele chama quem? Ele chama os vencedores. Aqueles que querem continuar tendo o testemunho do Senhor. Quem quer continuar a ir aonde o Cordeiro vai. A esses, o Senhor disse: darei a árvore da vida. Vem comigo. Arrepende daquilo que está fazendo. Resgata o testemunho que o Éfeso abandonou. Quando você percebe que certas coisas deixaram, que foi deixado, que é essencial, prossiga vocês. Nesse momento aparece a figura do vencedor. A história do Apocalipse é baseada na história dos vencedores. Dentro da igreja, dentro do corpo, o Senhor disse: se o corpo inteiro não responder, seja o vencedor. Continua nas pegadas do Cordeiro, como o João foi. Porque é essa maneira que a noiva será preparada. Temos de andar nas pegadas do Cordeiro. E todo o livro de Apocalipse fala das pegadas do Cordeiro. Daqueles que puseram seu coração e andar após ele. Em todas as 7 igrejas, nós podemos examinar que alguns deles foram mais elogiados que outros. A igreja de Esmirna, ele diz assim: conheço as tuas tribulações e a tua pobreza. Aí vem entre parênteses alguma coisa maravilhosa. Mas tu és rico. Eles eram pobres externamente, mas ele tinha a riqueza insondável do Senhor. Por isso eles eram ricos. Estamos dispostos a andar nas pegadas do Cordeiro? Uns 3, 4 anos atrás, nós tivemos oportunidade de visitar o local onde ficam as 7 igrejas. Vários irmãos daqui, eu vi que foram juntos, né? Pudemos ter uma visão do que seria a ruína das igrejas. E um sentimento diferente de lembrar dessas palavras. E o Senhor olhava para aquelas igrejas e perguntavam a eles: queres carregar comigo o meu testemunho? A nossa missão aqui é levar o testemunho do Senhor até o fim. Porque Ele está desejoso que nós fizemos isso. Para participar com Ele a sua glória. Eu vou procurar encerrar, não atrapalhar a próxima mensagem.
Deixa eu ler um trecho no final do Apocalipse. Apocalipse 21, verso 9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, cheio do último 7 flagelo, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Que bom. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, o qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grandes e altas muralhas, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nome escrito, que são os nomes de 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre esses os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Eu vou parar por aqui, porque senão eu vou ler tudo o resto. Se vê que é interessante. O que anjo falou para João? Eu vou te mostrar o quê? A noiva. Nós entendemos quem é a noiva? A igreja. E o que ele mostrou? Nova Jerusalém? Espera um pouco, não entendi. Gente, lembra no Evangelho de João que o Senhor disse que Ele foi para nos preparar morada, pelo menos isso que eu aprendi na escola dominical, né? Ele foi nos preparar morada, e aí a professora mostrava a morada, aquela Nova Jerusalém. Ó, você vai morar aí, tá? Legal. Mas espera um pouco. Não foi bem isso que ele está falando? Que nós somos. Você entendeu o que estou dizendo? Nós somos. E a cidade tem glória de Deus? Ótimo. A cidade tem. Nós temos a glória de Deus. Espera um pouco. Então quer dizer que no futuro nós vamos ser tijolos? Não sei se entendeu o que eu quero dizer. Olha, eu prometo dizer para você que não entendo isso que estou falando, tá? Mas, se sabe, tem algumas pessoas, né? Aliás, quem lê, quem de São Paulo, por exemplo, tem a Virgínia. Virgínia, né, é caderno encarte da revista Veja para São Paulo, né? Acho que Rio deve ter, não sei, mas São Paulo tem, né? E lá geralmente aparece as pessoas com cara de São Paulo. Seja lá um artista plástico, seja um bombeiro, seja um polícia militar, né? Eles falam, pega essa pessoa e diz, ele é São Paulo. Entenderam o que estou falando? Ganhamos tanta natureza de Deus que nós somos. Passamos a ser. Nós somos Nova Jerusalém. Será que esse é nosso desejo? O Espírito e a noiva diz, vem.
Aquele que ouve diz: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água viva. Essa é a nossa oração. O vencedor é aquele que anda nas pegadas do Cordeiro, aonde ele vá. É aquele que apressa a vinda do nosso Senhor e diz: vem, Senhor. Querido Pai, nós queremos pedir nesse instante que Tu nos mostre as nossas pegadas, para que coincida com Tuas pegadas. Pai, nós pedimos nesse instante que o Senhor venha. A Tua igreja clama: venha, Senhor. Que possamos prezar o Teu testemunho acima de tudo, Pai. Esteja conosco nessa manhã, nesse último dia de conferência, para que nós possamos realmente conhecer um pouco mais daquilo que é insondável, que é a Tua riqueza. Que possamos ser a luz, a vida, o amor, e acima de tudo, possam outros ver a glória do nosso Senhor em cada uma das localidades. Entregamos esse momento nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.